Nesse vídeo, você vai aprender como montar um formigueiro de saúva e mais algumas curiosidades. Se você mora no Brasil, provavelmente já deve ter cruzado com algumas dessas por aí, porque elas podem ser encontradas em qualquer região do país. Na verdade, elas estão espalhadas por toda a América. Geralmente estão carregando umas folhinhas em fileira, e se você olhar bem de perto, vai reparar que ela tem 3 pares de espinhos nessa parte do corpo, no dorso do tórax. Isso é uma característica desse gênero de formiga, chamado de ata. Elas são conhecidas como formigas cortadeiras. E também faz parte desse grupo de cortadeiras um outro gênero, Acromyrmex, popularmente conhecidas como quenquens. As quenquens são bem parecidas, mas se você reparar, elas têm tamanhos muito semelhantes, diferente da saúva, em que você vê grandes diferenças de tamanho. E também as quenquens têm de 4 a 5 pares de espinhos, ao invés de 3. Mas agora, vamos ver o que precisa para montar um formigueiro. Não adianta pegar um punhado dessas formigas que você vê carregando folhas por aí, as operárias, porque elas vivem só alguns meses. Para um formigueiro durar mais tempo, você vai precisar de uma rainha. E o jeito mais fácil de achar uma é pegá-la na época da revoada, um período que vai mais ou menos de setembro a outubro, dependendo da região, mas geralmente acontece em dias quentes e úmidos, depois de uma forte chuva. Nessa época, milhares de formigas machos, conhecidas como bitus, e fêmeas, também chamadas de içás ou tanajuras, saem do formigueiro e voam para o acasalamento, que acontece em pleno voo. Por isso, esse fenômeno também é chamado de voo nupcial. Depois disso, elas pousam no chão e correm para achar um bom lugar para cavar. Você consegue diferenciar o macho da fêmea pelo tamanho e pelo formato. Isso é muito importante, porque só a fêmea vai dar origem a um novo formigueiro. Os machos são menores e morrem rapidinho, não duram muito tempo. A fêmea é maior e tem esse abdômen bem avantajado, e é ali que estão guardados milhões de óvulos fecundados, que vão dar origem às novas formiguinhas. Um fato curioso é que ela arranca suas próprias asas logo depois do pouso. Afinal, elas só vão atrapalhar embaixo da terra. Assim que ela acha um bom lugar, ela começa a cavar. E ela não pode enrolar muito, porque tem muitos predadores por aí. Inclusive, em algumas regiões, as pessoas capturam e comem essa formiga como aperitivo. E é nessa fase, enquanto ela está procurando um lugar para cavar, ou quando ela já está cavando, que é um bom momento para você capturar a rainha. Só cuidado porque ela tem essas mandíbulas poderosas. Então pegue com cuidado para não machucá-la e também para não levar uma mordida. Agora que a gente já tem uma rainha, precisamos de um lugar para hospedá-la. Na natureza, ela cava um buraco de uns 8 a 15 centímetros e faz tipo uma salinha bem pequena, chamada de panela. E é isso que a gente vai tentar imitar. Pegue um pote não muito grande e coloque um chumaço de algodão ou de papel e umedeça um pouco. Não muito para não matar ela afogada e também não deixe o algodão secar, porque ela precisa dessa umidade. Aliás, a maioria das içás morrem até essa etapa. Ou são devoradas por algum predador, ou elas morrem afogadas com excesso de chuva ou com uma seca brava também. Os cientistas calculam que em torno de 99% não chegam a formar um formigueiro adulto. Pois é, a vida lá fora não é nada fácil. Às vezes pode acontecer dela não arrancar as asas, como essa daqui. E uma coisa importante também é fazer uns furos na tampa, para ventilação. Só uma dica, é interessante colar um desses filtros de café por cima dos furinhos. Dependendo da região, podem ter predadores dos ovos que conseguem entrar mesmo em buracos bem pequenos. No meu caso, eu não fiz em alguns. E algum predador entrou nos formigueiros e levou os ovos. Provavelmente foram umas formiguinhas bem pequenas que tem no quintal aqui perto. Eu capturei umas 6 içás, mas só o formigueiro do pote que coloquei o papel filtro foi para frente. Na natureza, depois de cavar o buraco, a içá tampa a entrada com terra. Aí os predadores não conseguem entrar. Ela vai depositar os primeiros ovos depois de alguns dias. Então o legal é você pegar um pote transparente de plástico ou de vidro, porque assim você vai conseguir ver todo o processo. Só procure deixar o pote no lugar escuro, porque na natureza ela fica embaixo da terra. Antes de depositar os ovos, ela regurgita um fungo, e é isso que essas formigas comem na verdade. Os pedaços de vegetais que elas carregam são usados para adubar esse fungo. Então elas estão mais para fazendeiras. E ela pega um pedaço desse fungo no formigueiro de onde ela veio, antes da revoada,
e guarda num compartimento embaixo da boca. Nesse início, procure não tirar o pote toda hora para não estressar a rainha. E nos primeiros dias, você não precisa se preocupar em colocar nada de alimento, porque ela sobrevive da reserva energética que ela tem, como por exemplo da energia dos músculos das asas, que não vão ter mais utilidade. Além disso, ela coloca uns ovos um pouco maiores, que são ovos para alimentação. A única coisa que você deve ficar atento é em não deixar secar o algodão ou o papel. Depois de uns 30 dias mais ou menos, vão aparecer as primeiras larvas. Depois elas viram pupas e acho que levou uns 50 a 60 dias para aparecerem as primeiras formiguinhas. Todo esse processo do ovo até virarem adultas é chamado de metamorfose. Essas primeiras formigas adultas operárias vão ficar dentro dessa panela. Na natureza, depois de alguns dias, elas destampam o buraco e vão procurar as primeiras folhas. Então, depois de uns dias, depois delas surgirem, você pode colocar uns pedaços de folhas. Tente reparar na região onde você pegou a rainha, que tipo de planta elas coletam. Na natureza, elas são bem seletivas, mas em cativeiro, elas se adaptam com o que tiver. Vai testando tipos diferentes de folhas para ver qual elas gostam mais. Você pode colocar cereais também. Eu usei bastante dessas folhas de sanção do campo e às vezes um pouco de aveia. Algumas plantas são tóxicas para o formigueiro, como a mamona, então não coloque folha dessa espécie. Você vai reparar que depois de uns dias, aquele fungo já vai ter crescido bastante. As formiguinhas mastigam as folhas e misturam com saliva, formando uma estrutura parecida com uma esponja. E é aí nesse meio que ficam os ovos, as larvas e as pupas. O crescimento do formigueiro no começo é bem devagar, afinal, a rainha tem poucos ajudantes, mas melhor do que antes, quando ela tinha que fazer tudo sozinha, cuidar do fungo, dos ovos, se limpar. Agora que tem essas operárias, ela só precisa se preocupar em produzir ovos. No começo, você precisa colocar poucas folhas. Você vai sentir a quantidade ideal. Repare se sobra muita folha, aí você diminui. Aliás, agora você vai ter que fazer o papel de uma formiga operária. De tempos em tempos, você tem que retirar o resto de plantas que elas não usaram e também de formigas mortas. Dar uma geral no formigueiro. Você vai reparar que elas são bem organizadas, deixam separado o lixo. Se tudo correr bem, o seu formigueiro vai crescer. Olha como ficou a esponja depois de uns 3 meses. Nesse ponto, é bom você ampliar o formigueiro. Para isso, vamos ter que fazer mais panelas. Eu peguei 3 potes de plástico grandes, 4 desses conectores de mangueira e uma mangueira transparente. Fiz um furo na lateral bem embaixo em 2 potes. E no terceiro eu fiz 2 furos, um em cada lado. Coloquei os conectores de mangueira e juntei 2 pedaços de mangueira para ligar as panelas. No pote do meio, coloquei umas pedrinhas pequenas. Eu deixei essas pedrinhas para colocar um pouco de água e deixar o ambiente úmido. E nos das laterais, umas pedras maiores, só para ficar mais pesado e o pote ficar mais estável. Fiz uns furos nas tampas e coloquei um papel filtro por cima, para ventilação. No pote do meio, eu coloquei o pote onde estava o formigueiro inicial, por cima das pedrinhas. De um lado vai ficar a panela de lixo, onde as formigas vão levar os restos de matéria vegetal e formigas mortas. E do outro lado, a panela de alimentação, onde eu vou colocar as folhas, flores e cereais. Quem escolhe o lado, na verdade, são as formigas. Mas esse setup não foi dos melhores, deu alguns probleminhas. Mais para frente vou explicar o porquê. De vez em quando você precisa limpar essa panela de lixo. E à medida que vai aumentando o número de formigas, você vai ter que aumentar a quantidade de folhas. Se você cuidar bem do formigueiro, ele vai ficar cada vez maior. De vez em quando eu colocava um pouco de água nessas pedrinhas para deixar úmido. Olha como ficou o formigueiro depois de uns 5 meses. Repare que elas tamparam o canal que leva até a panela de lixo com algumas pedrinhas. E começaram a levar o jardim de fungos para a panela de alimentação. Mas depois de uns dias, eu acho que elas perceberam que não foi uma boa ideia e decidiram reabrir esse canal e voltar aquele pedaço de esponja do fungo para o pote do meio. Na natureza, as formigas cortadeiras causam prejuízos enormes para os agricultores. Olha esse pé de mandioca ao meio-dia e no final da tarde como ficou.
Por isso, ela é considerada uma praga para a agricultura. Um salveiro adulto com 3 anos pode consumir 1 tonelada de material vegetal por ano. E elas são bem vorazes. Olha só como elas devoraram esse montinho de folhas que coloquei em uma noite. Agora você já consegue ver que tem formigas de vários tamanhos. Isso porque a sociedade das formigas é dividida em castas. As funções são divididas geralmente conforme o tamanho. As menorzinhas, também conhecidas como jardineiras, têm a função de cuidar do jardim de fungos. Tem as enfermeiras que cuidam dos ovos, larvas e pupas. Tem as médias ou cortadeiras, que são as que cortam e carregam as folhas. E elas são bem organizadas. Dá uma olhada nessa árvore. Tem operários cortando lá em cima e aqui embaixo tem outras formigas que pegam essas folhas que caem, cortam e carregam para o formigueiro. As jardineiras conseguem triturar ainda mais esses pedaços. As formigas maiores são as soldados ou cabeçudas. A função delas é proteger o formigueiro. Às vezes dá até uma briga entre elas. E essa mandíbula é bem forte, capaz de ferir até a pele humana. Mas essa divisão não é tão rígida, então você pode ver uma soldado carregando folhas por aí. E é impressionante, elas são bem fortes. Eu peguei essa formiguinha carregando esse pedaço de planta e coloquei numa balança. A formiguinha estava carregando 11 vezes o seu próprio peso. É como se eu levantasse um carro nas costas. E também tem as castas temporárias, que a gente já viu, as içás e bitus, que só aparecem nas épocas de revoada. Em cativeiro é muito difícil de aparecer. Um fato curioso é que essas formigas maiores não são as pequenas que cresceram. Elas já nascem com um tamanho definido, elas só crescem até a fase de larva. E além disso, todas as formigas operárias do formigueiro são fêmeas. No 6º mês, o formigueiro deu uma diminuída e começaram a passar de novo o jardim de fungos para o lado da panela de alimentação. Não sei se aconteceu algum problema no pote do meio para elas fazerem isso. Na natureza, as formigas às vezes se mudam. Nem sempre o cientista sabe o motivo. Olha essas formigas quem mudando o seu ninho. Agora vou mostrar por que essas conexões não foram uma boa ideia. Olha o que aconteceu com a rainha. Ela também tentou passar para o outro pote e ficou entalada. Eu não imaginava que ela tentaria fazer isso, mas tive que fazer uma operação de resgate. Como não dava para empurrar nem puxar, porque poderia machucá-la, tive que cortar com cuidado o plástico. No final deu tudo certo. Se vocês forem fazer em casa, use uma mangueira com o diâmetro que ela consiga passar e não use esses conectores. Um formigueiro na natureza pode ter dezenas de panelas e elas se comunicam com o exterior por meio de uns buracos, chamados de olheiros. Tem uns de ventilação e tem uns de alimentação, que são os que você vê elas entrando com as folhas cortadas. Às vezes você consegue ver um caminho que elas deixam, um carreiro, saindo desses olheiros. Olha o tamanho desse formigueiro. Alguns formigueiros podem atingir tamanhos monstruosos. Em um formigueiro que escavaram, acharam 1027 panelas e calcularam que a terra removida pelas formigas pesava mais ou menos 40 toneladas. A quantidade de formigas pode chegar a de uma metrópole. Algumas espécies podem ter formigueiros com 5 a 8 milhões de formigas. Lembra das quenquens que eu falei no começo? Geralmente o formigueiro desse gênero é bem menor. Olha esse daqui, por exemplo. E à medida que o seu formigueiro for crescendo ainda mais, você vai ter que aumentar o número de panelas. É só ir aumentando o número de potes e conexões. Olha esse do Zoológico de São Paulo. Mas o meu, infelizmente, não durou muito tempo. As operárias morreram. Eu não sei o motivo. Então a rainha ficou sozinha e sem ajudantes. Ela acabou morrendo depois de um tempo. O 4º mês foi o auge do formigueiro. Depois disso aconteceu alguma coisa que desandou. Talvez por isso que elas estavam tentando passar o jardim de fungos para outra panela e também por isso a rainha tentou se mudar. Mas não sei o motivo, para ser sincero.
Se eu fosse tentar de novo, iria deixar a esponja em contato direto com essas pedrinhas, para ficar mais úmido. Os fungos gostam de umidade, talvez tenha ficado muito seco. Apesar das formigas cortadeiras causarem um prejuízo enorme para a agricultura, elas são importantes para o ecossistema. Elas ajudam a controlar a vegetação e a revolver e enriquecer o solo. Se as saúvas fossem exterminadas da face da terra, pelo menos algumas espécies de animais e plantas seriam extintas também. Mas fazer um formigueiro de saúva é um projeto de ciências bem interessante e dá para aprender muita coisa com essas formiguinhas.